Bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos nós com mais um estudo do Grupo Espírita Alta de Souza, do livro Sinal Verde, capítulo 36. O estudo de hoje trata de temas da crítica. Diante da crítica, diante do comportamento alheio, o que devemos fazer? E para começar nosso estudo, vamos ler um pensamento de Joana de Ângeles, extraído do livro Leis Morais da Vida, que diz: todos nos encontramos na Terra em exercício de sublimação espiritual. Embora te sintas arder nas provocações e sofrer pelas injustiças impostas, não te cumpre qualquer revide infeliz. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida. Ou seja, sim, a gente se sente incomodado diante de injustiças e provocações, mas não temos o direito à vingança. Vamos tentar entender o porquê. Esse tema, a gente toda sexta-feira tem um estudo do livro Sinal Verde, online, no Grupo Espírita Alta de Souza, Rua João Cândido, Brasil, 335. Temos estudos presenciais lá no centro, no Rio de Janeiro, toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15 com irradiação pela família, 19 horas estudo do livro Missionários da Luz e 20 horas um estudo do livro dos Espíritos ou do Evangelho. E temos estudo também toda sexta-feira às 20 horas. Mas todo o nosso estudo começa com uma leitura inicial que a gente costuma pegar do livro Vida Feliz. E para o nosso estudo de hoje, escolhemos Vida Feliz 89, que Joana de Ângeles escreveu o seguinte: se tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando os erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faça quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro útil do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Ou seja, se quem diz que sabe como fazer as coisas, ao invés de ficar criticando, saísse fazendo, com certeza o mundo estaria melhor. Mas vamos começar o nosso estudo com uma prece inicial. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, muito vos agradecemos pela oportunidade de realizar esse estudo. Que tuas bênçãos envolvam a todas as pessoas que escutarem esse estudo e o compartilharem. Sejamos todos protegidos no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Que sejamos iluminados no sentido de aprender a criticar menos, a fazer mais, a compreender mais, a perdoar mais, a ser mais amigo de nosso irmão, a exercer mais o amor. Assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, damos início ao nosso estudo. E aí, vamos tratar de temas da crítica. Mas antes de estudar o que André Luiz escreveu no livro Sinal Verde, vamos ver o que Emmanuel diz sobre este tema. Eu encontrei o seguinte pensamento de Emmanuel: cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Os irmãos que nos cercam são livres para pensar a nosso respeito, da mesma forma que somos livres para lhes anotar comportamento. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser aquele que lhe pertença. Com base neste pensamento de Emmanuel, vamos iniciar o nosso estudo. E André Luiz começa com o seguinte conselho: procure silenciar
onde você não possa prestar auxílio. Nós não estamos numa sociedade que as pessoas palpitam primeiro, que é uma sociedade que se palpita onde não temos nem o direito de palpitar, onde se julga sem conhecer. Avaliemos se faz parte de nós este tipo de comportamento também. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem, hoje, talvez seja o meu erro de amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. Estamos todos em aprendizado aqui. E a gente se apressa a julgar o outro. Essas 3 frases fazem lembrar aquele conselho de Jesus que diz que muitas vezes a gente enxerga o cisco no olho alheio, mas não percebe a trave que está no próprio olho. Pensemos nisso. E vamos para mais 3 frases desse estudo. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Nós vimos isso lá no livro Vida Feliz, aquele texto inicial que Joana de Ângeles dizia que se a gente usasse menos tempo para criticar e mais para fazer, com certeza com certeza o mundo estaria melhor. Vemos isso no trabalho, vemos isso na família, vemos isso em tudo que é lugar. Aprendamos a criticar menos e a fazer mais. Se eu vejo um prato sujo, vou lá e lavo. Posso depois até comentar com a pessoa. Alguém esqueceu um prato sujo na pia, eu lavei. Ao invés de gerar uma desarmonia familiar com a crítica sem fazer. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Antes de criticar algo, vejamos se conseguimos fazer melhor que este alguém. Há muitos anos, vivi uma experiência profissional em que havia um determinado sujeito que era gerente de uma determinada área e vivia criticando uma outra área, apontando determinadas fragilidades que havia em outra área. Qualquer reunião que houvesse, ele criticava esta outra área. Provavelmente a vida um dia o conduziu a ser gerente desta outra área. E o interessante é que os erros que ele criticava nos outros continuaram, não todos, mas uma parte deles continuou a acontecer na gestão dele. Então, antes de criticar, tenhamos certeza que conseguimos fazer melhor. E façamos onde possível. E aí André Luiz continua. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Resumindo, cada um tem suas características, cada um está em seu estágio evolutivo. Procuremos melhorar o nosso. Encontraremos gente melhor que nós. Encontraremos gente pior a nós. Mas será muito difícil encontrar gente exatamente igual a nós. Lembremos disso. Assim, façamos o melhor e antes de criticar, tentemos ter certeza ou façamos melhor aquilo que criticamos. E aí, André Luiz continua. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Jesus não dizia
que é pelo fruto que se conhece a árvore, então avaliemos, analisemos o fruto do outro antes de criticar e auxiliemos onde possível. Criticar pode gerar mal-estar, pode gerar inimizade, pode gerar desarmonias, pode pôr a perder amizades, pode gerar distúrbios na família. Então pensemos bem antes de criticar. E recordemos que é pelo fruto que se reconhece a árvore. Tenhamos certeza disso. Portanto, se quisermos ser uma boa árvore, procuremos produzir bons frutos. Uma vez eu vi uma palestra em que alguém dizia: tente avaliar de forma imparcial se no dia que você partir haverá mais gente sentindo sua falta ou haverá mais gente não sentindo a sua falta. E só se sente a falta de alguém que é útil, de alguém que exemplifica o bem, de alguém que semeia bons frutos ao redor, de alguém que produz algo de construtivo. Pensemos nisso. E aí André Luiz termina este capítulo dizendo: quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Quem já viu a implosão de um edifício, tente pensar quanto tempo se demora para construir o edifício. É um grande investimento, um trabalho de muitas pessoas para construir um edifício. Mas se um dia ele precisa ser implodido, basta colocar alguns explosivos nos lugares certos e uma pequena explosão, o edifício vem abaixo. Portanto, lembremos que determinadas críticas podem implodir o edifício de amizades, o edifício de relacionamentos familiares e até os edifícios de empresas. Portanto, não sejamos nós quem coloca os explosivos da crítica no relacionamento das pessoas, os explosivos de julgamentos. Façamos o bem, orientemos, apoiemos, ajudemos e desculpemos sempre. E aí vamos fazer nossa prece final. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui realizamos. Que tuas bênçãos envolvam a todas as pessoas que ouvirem esse estudo. Ilumina o nosso entendimento para que saibamos criticar menos, ajudar mais, orientar mais, compreender mais. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da Espiritualidade Amiga, encerramos este pequeno estudo. Assim seja. Então,